Boa noite a todos, mais uma vez começando o nosso programa pela Rede TV. Nunca é demais relembrá-los que nós estamos aqui no ar de terça a sexta-feira, à meia-noite e meia, aos sábados a nossa edição especial, 19h30, e também o nosso programa está sendo exibido com ótimos resultados, graças a Deus, pela CBTV para todos os Estados Unidos, especialmente para as comunidades brasileiras radicadas na América. Olha, hoje eu tenho um convidado cujas ações estão diretamente ligadas ao futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, de todos os brasileiros. Não é preciso dizer para vocês que a base de um país saudável é a qualidade da sua educação. O nosso convidado de hoje, com muito prazer e honra, é o ministro da Educação, Mendonça Filho. Muito obrigado, ministro, por estar aqui conosco. Prazer meu, Amaury. Deixa eu falar umas coisinhas mais, para quem não sabe. Mendoncinha, desculpe tratá-lo assim, mas é como seus amigos carinhosamente o tratam. Ele cresceu no meio político, seu pai foi deputado federal por mais de 20 anos, não é? Foi. Foi governador da sua terra, Pernambuco, foi autor da emenda que permitiu a reeleição de presidentes da República, como Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Quando ele foi eleito deputado estadual em 1986, foi o mais jovem do Brasil na época. Isso. Tinha 20 anos. 20 anos. Me relembra um pouco isso, ministro, antes da gente entrar nas questões. Eu comecei muito jovem, Amaury. Ainda universitário, minha família tem origem no Agreste do Estado, meu pai, minha mãe, meus avós, na cidade de Belo Jardim. Havia um espaço político, eu digo, aberto àquela oportunidade por conta da eleição anterior, que a cidade se ressentiu muito de não ter eleito um representante da região para a Assembleia Legislativa, e terminei, eu digo, me inserindo, me colocando como alguém que poderia disputar o mandato de deputado estadual naquela ocasião. E aí veio que eu me elegi deputado estadual e aí não parei mais. Então, de 86 até hoje... Foi deputado federal também. Fui deputado federal. Foi vice-governador de Pernambuco. Duas vezes, vice-Jarbas, Vasconcelos, em 98 a primeira vez e 2002 a segunda. Em 2006 assumi o governo, passei 9 meses como governador e disputei o governo naquele ano de 2006. Entre 2006 e 2010 fiquei sem mandato, porque eu perdi a eleição no segundo turno. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Acho que a derrota ensina também. Muito, não é? Muito. Olha, o ministro tem uma visão grande e angular do Brasil. Então, a minha primeira pergunta é assim, ministro. De 1 a 10, qual é a sua nota para a educação do Brasil hoje? Bom, Amaury, eu digo, se porventura a gente levar, eu vou dividir em dois aspectos. Se a gente levar em consideração a evolução do ponto de vista de inclusão de mais crianças e jovens na educação, eu não vou dar a nota, mas eu acho que a gente conseguiu avançar razoavelmente. A gente, ao longo das últimas décadas, conseguiu incluir mais jovens e crianças na educação básica no Brasil. De outra parte, se porventura você levar em consideração os índices de avaliação da educação no Brasil, IDEB, desde a educação infantil, ANA, que avalia a alfabetização, o IDEB do ensino fundamental, do ensino do nível médio, eu chego à triste conclusão de que a educação do Brasil ainda é muito deficiente, muito distante do patamar de evolução econômica que a gente atingiu. Uma nação como o Brasil, que atingiu o que chega a ser uma das 8 nações mais ricas do mundo do ponto de vista econômico, não pode ter educação de má qualidade que temos hoje e que inviabiliza a ascensão de muitos jovens e crianças numa condição de vida que poderia ser outra se porventura a gente tivesse melhor qualidade de educação. Agora, o seu orçamento no Ministério é de 107 bilhões, é isso? Na verdade, um pouco mais. Nosso orçamento total é de 139 bilhões de reais para 2017. E é suficiente? Precisa de mais dinheiro ou precisa de novas atitudes, ministro? Eu diria o seguinte, o raciocínio mais simplista sempre é de que faltam recursos para qualquer área em termos de política social. Eu, como ministro da Educação, poderia me posicionar no sentido de que não desejo mais recursos para a área da educação. Mas eu também considero o fato de que no Brasil a gente
teve uma multiplicação por 3 do orçamento global do Ministério da Educação nos últimos 13 anos. E a evolução, em termos de qualidade e de desempenho, não acompanhou esse aumento de investimento na área educacional. O Brasil é uma nação que investe mais de 6% do PIB em educação, o que coloca o Brasil numa posição até de vantagem com relação a muitos países emergentes e muitos países até desenvolvidos. Então, como proporção do PIB, o Brasil investe proporcionalmente mais do que muitos países, mas a gente não consegue obter a mesma qualidade na questão da alfabetização, o mesmo desempenho na educação de nível fundamental. No nível médio, a gente tem um flagelo, cerca de 1.800.000 jovens que nem trabalham nem estudam e devem estar no ensino médio. A gente tem uma situação crônica de repetência, de evasão, que demonstra claramente que a gente precisa mudar estruturalmente a educação do nosso país. Qual é o país do mundo que tem uma educação modelo? Tem alguns países que são referência, né? A Finlândia é um país assim, que tem sempre uma posição de destaque na educação global. Outros países conseguiram grande evolução e desempenho extraordinário, como é o caso da Coreia do Sul. Na Ásia, Singapura, com Hong Kong hoje reincorporada à China, tem desempenho muito expressivo. E a média dos países europeus, França, Inglaterra, tem bons indicadores. Mas o Brasil tem hoje 207 milhões de habitantes. E a gente pesquisou, só 12%, cerca de 25 milhões, portanto, tem ensino superior. Quer dizer, como melhorar esse número? E eu lhe pergunto, o ensino à distância pode resolver? Ensino à distância, para quem não está familiarizado com a expressão, é você estudar no conforto da sua casa, no tempo que lhe sobra do dia, pelo computador, enfim, por mecanismos que deixem você muito confortável para poder absorver e fazer um ensino à distância. Bom, na verdade, houve uma... Está correto esse meu número? 12%? Dependendo vamos assim, do indicador que você leva em consideração, jovens em idade universitária entre 18 e 24 anos, a gente tem aí um patamar de até 18% dessa faixa da população que poderia e deveria estar cursando a universidade, por exemplo. O Plano Nacional da Educação fixa que a gente possa atingir 33% da população jovem em idade universitária cursando universidade no Brasil, o que significa dizer que a gente tem um belo e importante caminho a percorrer do ponto de vista de acesso à educação superior no Brasil. Eu acho que a gente conseguiu evoluir com jovens tendo acesso à educação superior em universidades públicas, estaduais e federais. A gente tem uma boa rede de universidades federais no Brasil e também, complementarmente, e até hoje majoritariamente, entidades e faculdades privadas, algumas confessionais, filantrópicas, outras privadas com fins lucrativos, que também suprem essa demanda por educação superior no Brasil. E o ensino à distância? Qual é a sua EAD, colocação? educação à distância, é algo, eu diria, inevitável e crescente no Brasil. Nós tínhamos, do ponto de vista regulatório do MEC, uma posição, Mauri, onde havia pouca competição, muita burocracia e dificuldade para você abrir polos de EAD. Quer dizer, poucas universidades tinham velocidade de disponibilizar para os jovens educação à distância. A gente conseguiu redesenhar toda a política de educação à distância superior no Brasil, incorporando conceitos de governança com mais transparência, velocidade na tramitação das demandas, para que a gente fomente, de um lado, a competição, que vai ensejar melhor qualidade. E um reflexo desse seu raciocínio, que eu acho que é importante dizer, é que o mundo hoje é cada vez mais tecnológico. Então, a educação presencial é algo fundamental e importante que nós possamos garantir. Mas, complementarmente, a educação à distância é algo que cresce no mundo todo e o Brasil estará dentro desse contexto. A gente vê muitos jovens acessando informação, conhecimento via internet, televisão e as novas tecnologias, as novas mídias proporcionarão naturalmente ganhos extraordinários
na área É uma das da suas educação. metas. É uma das suas metas. Certamente. Nós lançaremos brevemente, com o presidente Temer, um programa de ampliação do acesso à internet rápida nas escolas do Brasil. E cada jovem hoje, com o seu telefone, muitas vezes ele se conecta com o mundo e acessa informações que no passado não eram possíveis. Ministro, hoje as pessoas que estudam em escolas particulares, pagando mensalidades às vezes de 3, 4 mil reais, elas estão melhor preparadas para ter acesso à universidade pública. Em contrapartida, o aluno que vem do ensino público com um preparo inferior não consegue o acesso a uma universidade pública. Eu não sei se eu me fiz entender, mas e como é que o ministro raciocina e acaba fazendo reflexões a esse respeito? Não, na verdade, muitas vezes a educação do Brasil, no padrão atual, termina gerando vamos dizer assim, uma reafirmação de um modelo de injustiças. É uma pirâmide de ponta cabeça, mais ou menos. Os jovens mais pobres, que estudam em escolas de menor qualidade, conseguem, muitas vezes, acessar no máximo faculdades privadas e que nem sempre têm o mesmo padrão de qualidade de universidades públicas. A gente sabe que tem universidades e faculdades privadas de excelente qualidade, mas, na média, não se equiparam à média das universidades públicas, sacrificando a si próprias, as suas famílias, muitas vezes tendo que acessar uma universidade via FIES ou um ProUni, que são programas de governo que ajudam a facilitar o acesso dos jovens mais pobres à educação superior. E, de outra parte, a classe média, os jovens que têm acesso, como você diz, à educação de melhor qualidade, no nível médio e até na educação básica, acessam universidades públicas. Eu acho que a gente precisa fomentar políticas públicas que proporcionem, de um lado, a melhoria na qualidade da educação básica pública no Brasil, fazendo com que elas possam gerar, eu digo, um fator de equidade, de geração de igualdade de oportunidades e, ao mesmo tempo, também facilitar o acesso dos jovens mais pobres às universidades públicas de todo o país. Agora, uma declaração sua que o tripé ensino público gratuito, ensino público gratuito e de qualidade é um tripé que não se sustenta. É sua declaração essa? Não. Eu acho que é uma meta que tem que ser buscada sempre. Educação pública, gratuita e de qualidade. Cada um financiar a sua faculdade e pagar com o trabalho profissional depois de formado seria uma opção? Eu acho que é uma discussão bastante polêmica no Brasil, Amaury, que nós enfrentamos agora uma realidade de grande embate, e eu acho que positivo, que foi justamente a reforma do ensino médio, o novo ensino médio no Brasil. O Brasil tem um ensino médio diferente do mundo todo, ou tinha até bem pouco tempo, 13 disciplinas obrigatórias, onde a liberdade dos jovens de escolha do seu itinerário formativo inexistia, e o mundo todo já conheceu e conhece uma realidade onde os jovens definem a área de conhecimento que ele quer se aprofundar no ensino médio. Há muitos casos de jovens dizendo que eu não me adapto, eu não gostaria de aprofundar tanto conhecimento numa determinada área e gostaria de ter mais tempo para estudar outra área. E essa realidade não era possível no Brasil. Com a reforma do ensino médio, que foi aprovada recentemente, a gente vai mudar essa realidade. A gente vai cumprir 60% do currículo respeitando a Base Nacional Comum Curricular e 40% com mais flexibilidade, ofertando inclusive cursos técnicos. Então, para mim, isso se traduz em mais oportunidade, valorização do jovem e sintonia com o que ocorre há muito tempo na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, na Ásia, onde o ensino médio é bem mais flexível e tem o jovem como protagonista da definição do seu itinerário formativo. Ministro, queria falar um pouquinho agora dos professores. No ensino básico e até no universitário, a gente bem sabe que muitos não estão preparados. Quer dizer, o nível dos professores anda altamente comprometido por conta de salários baixos, falta de atualização
E até o desrespeito em salas de aula, os alunos que não respeitam professores. Queria um comentário seu sobre isso. Infelizmente, no Brasil, a profissão do professor ela nunca foi valorizada como é valorizada em muitos países mundo afora. E a gente tem que refletir sobre isso. Tanto do ponto de vista de reconhecimento, do ponto de vista de remuneração e ao mesmo tempo, de busca dos melhores profissionais. Um bom professor dentro da sala de aula, ele faz a diferença. Na atração da atenção do jovem, da criança, na transmissão do conhecimento para que ele possa ter um melhor desempenho do ponto de vista educacional. Nós lançamos recentemente uma política que renova a formação de professores no Brasil. Que ótimo. Isso é muito importante. Criamos, inclusive, a figura do residente, do professor residente, quer dizer, durante a formação, do mesmo jeito que você tem o residente médico que aprende a medicina na vida prática de um hospital, com um médico formado, você vai ter também o professor se preparando do ponto de vista de conhecimento na formação profissional como professor numa faculdade e tendo acesso a... Isso já é vigente? É vigente, foi lançado recentemente, a partir de 2018, a gente vai colocar em prática. E aí os professores terão uma formação prática mais acentuada. Toda a formação de professores no Brasil, Amaury, ela sempre foi muito, historicamente, teórica, muito acadêmica. E a gente tem que, vamos assim, ensinar o professor a ensinar, preparar o professor para a sala de aula. Então, a atividade dentro da sala de aula é uma atividade que pode e deve produzir a diferença, e é isso que nós queremos buscar. E a tecnologia impõe uma nova vibe, um novo comportamento. Certamente. Né? E, finalmente, envolvimento de estados e municípios. Quer dizer, estados e municípios são os grandes contratantes de professores para a educação básica no Brasil. A grande maioria dos jovens estão matriculados em escolas públicas, municipais e estaduais. Então, a gente precisa ter os estados como aliados. A gente sempre teve no MEC uma relação na formação de professores exclusiva entre MEC, Ministério da Educação, e universidades públicas e ou particulares. Agora a gente quer envolvimento direto dos gestores estaduais, dos gestores municipais, para que a definição na preparação, na valorização do professor, desde a sua formação inicial e mesmo programas de formação continuada, se dê dentro de uma nova lógica, onde o envolvimento do Estado e dos municípios serão decisivos. Um dos problemas do ensino médio é a evasão. O ministro citou no começo da nossa entrevista os alunos que abandonam os estudos, abandonam. Há algum mecanismo dentro do Ministério para poder tentar mudar esse estado de coisas? Bom, primeiro, a evasão, o abandono escolar de jovens do ensino médio tem várias explicações. Né? Primeiro, os mais pobres, muitas vezes, eles vêm de acúmulo de repetência ou defasagem em idade série, desde a educação do nível fundamental. Então, quando chega do ensino médio, quando um jovem de classe média está concluindo o ensino médio com 17 anos, muitas vezes o jovem da periferia ele está concluindo, ou estaria concluindo com 18, 19 ou até mesmo 20 anos de idade. E em casa ele começa a ser pressionado pelo pai e pela mãe a ajudar na renda familiar. Muitas vezes ele casa precocemente, então ele tem responsabilidade como trabalhador. Então vamos dizer assim, uma situação de injustiça plena. Abre mão dos estudos para ajudar em casa. Ajudar em casa. E o pai diz, se você já tem mais de 18 anos, 19 anos, pare de estudar e venha me ajudar a colocar a comida dentro de casa. Então, é uma realidade difícil que a gente tem que enfrentar. Primeiro, melhorando a qualidade da educação básica, no fundamental, desde a alfabetização. Criança bem alfabetizada, evidentemente, terá outro desempenho ao longo da sua vida educacional. No fundamental, se a gente consegue ampliar a qualidade para além do que se consegue hoje na maioria dos municípios brasileiros, a gente tem, eu diria, mais jovens bem preparados, chegando no ensino médio sem aquela defasagem e sem acúmulo de repetência, o que é um traço negativo. E, por fim, flexibilidade. Flexibilidade que está consagrada no novo ensino médio que foi votado no Congresso Nacional,
que é a nova lei enviada pelo presidente Temer e que permite jovens com currículos mais flexíveis e com esses currículos torna mais atrativo o ensino médio. O ensino médio, como eu disse há pouco, ele é pouco atrativo, ele dialoga pouco com jovens. Então, o jovem muitas vezes não se vê representar naquele tipo de conteúdo que é obrigatório, com 13 disciplinas, ou pelo menos era, e que para ele diz pouco. Ele quer estar melhor preparado, com melhores ofertas, com opções de cursos técnicos, para que ele possa, utilizar a educação para a sua vida prática. Entendi. E a sua formação do ponto de vista humano e profissional. É uma tarefa hercúlea, ministro. É verdade. Hercúlea, o ministro herdou problemas históricos do Brasil. É verdade. Não é fácil. Não é fácil. Agora, vamos falar de uma coisa até que me pediram sobre os celulares na sala de aula. Tem aí uma discussão. Não é o caso de conciliar tecnologia e fazer essa tecnologia ficar a favor. Eu sei que tem muito aluno que fica falando com a namorada, que fica... Mas o uso do celular em classe, se houver um mecanismo de disciplina, ele pode ser útil? Ou qual é a posição do ministro? É difícil fazer Difícil. Uma elaboração mais técnica com relação a essa matéria, Mauri. Eu acho que é algo que diz respeito muito vamos assim, ao professor, a forma de atuação da escola. O celular pode ser um ótimo aliado, mas pode ser um instrumento de dispersão. Um vilão. Um vilão. Então, esse equipamento ele precisa ajudar no acesso ao conhecimento, à informação e ao conteúdo daquilo que é ministrado dentro de uma sala de aula. Olha, não é difícil a gente chegar a uma conclusão, ministro, nas redações do Enem, sobre quem faz ofensas ao governo ou ofensas de cunho religioso. Aliás, nós vamos ter agora, neste domingo, as provas do Enem, não é? Isso. Neste domingo. Dia 5. E aí... Primeiro domingo, dia 5, no outro domingo, dia 12, a segunda etapa. Fale do Enem, ministro, por favor. Bom, primeiro, mudanças importantes que nós promovemos nesse Enem 2017. Até o ano passado, o Enem se aplicava num sábado e num domingo. Então, havia pouco espaço, os jovens ficavam no sufoco enorme, realmente uma maratona de provas, e isso gera um estresse potencializado muito maior. Segundo aspecto, aqueles que professam religião, que guardam o sábado, adventistas do sétimo dia, judeus, eles ficavam numa situação desumana, trancafiados em salas e só podendo, se submeter à aplicação da prova após o pôr do sol, o que é uma coisa que a gente resolveu à medida que nós mudamos para 2 domingos. Mudamos também a redação, que trouxemos para o primeiro domingo. E, finalmente, adotamos mecanismos de segurança com identificação de prova nominal e individual para cada estudante. Quando o aluno chegar dentro da sala de aula, ele terá uma prova com a sua identificação dentro da sala de aula que está programada para aquele dia. Não era assim. Não era assim. E o uso de tecnologia para rastreamento de ponto eletrônico, que muitas vezes é o equipamento utilizado para fraudes no Enem. Então, a gente tem um Enem mais seguro e com mudanças que atendem a grande maioria dos jovens brasileiros, dando mais tranquilidade e promovendo, eu diria, aprimoramento num exame que é hoje patrimônio da população brasileira. E vai levar zero quem fizer ofensas, fazem até desenhos agora, né? Desenhos ofensivos e frases ofensivas. É um grande debate, Mauri, que é importante que a gente aproveite o espaço do seu programa para explicar, entre, vamos dizer assim, 2 grandes campos que estão assim, sempre em discussão. A questão da liberdade, a liberdade de expressão, que vamos dizer, é um direito básico assegurado pela Constituição, e, ao mesmo tempo, o respeito aos direitos humanos. De um lado, eu sou absolutamente, vamos dizer, defensor das liberdades. Eu acho que ninguém pode ser discriminado por conta de posição política, ideológica, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ter o Enem e a prova de redação como espaço de propagação de teses de intolerância, de racismo, mas não estou de dizendo terrorismo. que no bojo da redação, nos argumentos, as pessoas possam ter plena liberdade de opinião.
Eu digo provas mesmo que fazem desenhos ofensivos. É, e aí- às vezes até pornográficos. Até pornográficos. Aí são desclassificados prontamente. Zero. Zero, zero. E devem ser sempre. Até porque aquele não é um espaço para Esse tipo manifestação desse tipo de posição. O que mais do Enem? Bom, eu espero. Ele teve também uma mudança esse ano interessante, que o Enem, até o ano passado, ele era aplicado também como certificação de conclusão do ensino médio. Então, parte dos inscritos, mais de 1 milhão de inscritos na prova do ano passado, eles se inscreviam para ter a certificação de conclusão do ensino médio a partir de um determinado desempenho. Nós separamos essa parcela dos jovens que se inscrevem com o objetivo de buscar a certificação de conclusão do ensino médio num outro exame, que é o Enseja, que avalia justamente as condições de certificação para a conclusão do ensino fundamental e ou o ensino médio, para que a gente não tenha uma mistura dos propósitos de cada exame. E aí, com isso, a gente teve uma redução no total de inscritos e, evidentemente, concentrando a lógica de certificação no exame específico apropriado para esses jovens que buscam esse tipo de certificação. Nós estamos falando que número de jovens envolvidos neste domingo? Mais de 6 milhões e meio, cerca de 6 milhões e meio de inscritos. São 6 milhões e meio. Pra você ter uma ideia, isso representa mais do que a população de muitos países. Então, realmente, é um exame complexo do ponto de vista logístico, do ponto de vista de desenho, de preparação, mas o INEP, que é o órgão vinculado ao Ministério da Educação, tem muita competência a partir do seu quadro técnico, da liderança da professora Maria Inês Fini, que é paulista e uma grande figura na área de avaliação no Brasil e que dirige com muita qualidade e lidera uma belíssima equipe no INEP. Eu tinha uma questão que eu não quero deixar passar Ou não? ao largo. Hoje as crianças começam a ser alfabetizadas com 6 anos. Com 6 anos de idade. Tem uma tolerância maior e um grande debate com relação a até quando uma criança deve ser alfabetizada. A gente está fixando um prazo a partir da discussão da Base Nacional Comum Curricular, a idade de alfabetização, referência a 6 anos, mas havia sempre uma tolerância de que as crianças pudessem ter 2 anos, até 8 anos para serem alfabetizadas. Eu estou falando isso, ministro, porque notícias desta semana dão conta que mais de 50% dos alunos do terceiro ano, portanto com 8 anos, né, não sabem fazer conta, matemática, e não sabem ler. Agora, eu falo, ao invés de tolerar para cima, não seria melhor tentar obrigar para baixo, quer dizer, antecipar a alfabetização para 5 anos? Não seria uma solução? Bom, na verdade, na Base Nacional Comum Curricular, nós queremos antecipar o processo de alfabetização, permitindo, diria, uma alfabetização mais equitativa entre crianças de toda, vamos dizer assim, a área social, eu digo, e tendo naturalmente um desempenho, eu diria, homogêneo, porque as crianças de famílias de classe média têm uma alfabetização mais cedo do que crianças de famílias mais pobres. E isso termina se traduzindo num fator de injustiça, porque se porventura você tem um direito à alfabetização mais cedo do que uma outra criança, evidentemente que seu desempenho, o seu conhecimento, o seu acesso à educação e ao conhecimento, ele começa já numa idade muito cedo a se diferenciar de uma outra criança oriunda de uma família de classe média. E eu acho que isso não é um fator de justiça. A gente quer tornar mais equitativo e justo esse processo de alfabetização. E, ao mesmo tempo, estamos lançando um programa de reforço à alfabetização em suporte aos municípios. A missão da educação básica, no que diz respeito ao ensino fundamental e à alfabetização, dos municípios brasileiros, são 5.500 municípios, cerca de 5.500 municípios, e o MEC atua como complemento, como apoio, como suporte em várias políticas educacionais. E entendemos que a alfabetização é chave. Criança bem alfabetizada no tempo devido, no momento certo,
ela terá outro futuro do ponto de vista de vida educacional. Eu tenho visto algumas iniciativas louváveis. Por exemplo, esse projeto Leia para uma Criança, estimulando os pais para lerem para as crianças, que é do Itaú, não é? Isso. Acho que do Banco Itaú. Vejo a Universidade do Brasil tentar aproximar a educação com o ensino, atraindo o jovem através do esporte e levando para a universidade. Esses projetos são muito importantes, da iniciativa privada. Sem dúvida. Eu acho que a iniciativa privada ela tem cooperado em aspectos relativos à pesquisa na área educacional, a cooperação para, por exemplo, a elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Então, várias instituições vinculadas a grupos empresariais atuam hoje na área da educação em complemento à atuação do Estado. Que é fundamental. Isso. Ministro, muito obrigado. Obrigado. Ministro, deixei de fora alguma questão fundamental Não, que seja de interesse do Ministério da Educação comunicar ao povo brasileiro? Não, o mundo da educação é tão vasto e amplo que eu acho que a gente teria que ter alguns programas para falar de todos os temas, mas eu acho que o bate-papo aqui valeu a pena porque a gente ajuda a esclarecer. Eu sou o seu admirador da sua competência. Muito obrigado. Um político de reputação ilibada, importantíssimo isso hoje. Obrigado. Mas tem pretensões políticas, ministro? Seu nome está frequentemente sendo ventilado. Eu quero saber, o ministro é um presidenciável? Não, aí, como diz na minha terra, é muita areia para o meu caminhão. Muita areia para o seu caminhão. Eu, na verdade, vou pensar em eleições a partir de 2018. Por enquanto, hoje é foco total, dedicação plena à educação do Brasil. E nós vamos orar para que as penadas do ministro sejam muito favoráveis ao Brasil e certeiras. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Um grande abraço e até a próxima. Abraço grande.